irmãos amados. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando a reverência que faz parte dessa liturgia, os irmãos estarem de pé, eu gostaria de, sem perda de tempo, pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64. Leremos os 4 primeiros versículos. O tema já foi previamente notificado aos irmãos, naturalmente a minha pessoa também. Enquanto os irmãos acham, eu gostaria apenas de fazer os agradecimentos, sobretudo, primeiramente a Deus, pela saúde, pela vocação, pelo ministério que Ele tem nos concedido de ministrar a sua santa, bendita e eficiente palavra, que nós vemos fazendo já há alguns anos, pouco mais de 14 anos, ministrando a palavra de Deus, e agora fazendo sempre novas amizades com pessoas que militam igualmente pela causa do Evangelho. Gostaria de louvar a Deus e os irmãos, gostaria que os irmãos me suportassem um pouco de pé para fazer os agradecimentos, porque quando sentarmos iremos a palavra. Gostaria de louvar a Deus pela vida do pastor Misael, que está aqui a nossa retaguarda, um moço tão novo, pastoreando a igreja, humilde, sabe tratar o povo, estive lá ministrando, percebi o carinho que o povo tem com aquele moço, esse pastor, ali na comunidade de Paraisópolis. Que Deus abençoe o pastor Misael. O pastor Marconi também, de igual feita, tivemos pregando ali na sua congregação, um moço humilde, que tem conhecimento de Deus e de igual forma também tem um trato. E os homens que Deus tem chamado são homens que sabem tratar com pessoas, isso é muito importante. Gostaria também de agradecer a Deus, louvar pela vida do nosso irmão querido diácono Daniel. Daniel me ligou hoje, ele estava numa reunião de negócios, depois a gente se falou e eu fico muito feliz por saber que também igualmente o senhor está nessa fileira do ministério, né? Que quando chegar a sua vez de ser um ministro da palavra, um ministro na sua congregação, que o faça com responsabilidade, porque Deus conta com os tais para que assim leitem a sua causa. Também, por último e menos importante, nosso querido pastor Rami, que Deus abençoe o senhor. Eu até imaginava que seria um pastor de mais idade, mas é um pastor aparentemente novo, com espírito jovial, acredito, que o Senhor tem renovado o seu ministério, trazendo muitos pastores novos com uma visão mais aberta de que realmente a igreja precisa de louvor, de adoração e, sobretudo, nessa época de transição de ideologias e de até usos e costumes que estão colocados em xeque, de pessoas que realmente primem pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Davi e a toda a cúpula ministerial desta casa. Deus abençoe em Cristo Jesus. E eu vos trago a saudação do pastor Carlos Wagner de Silva Bonfim, que é o nosso pastor setorial. Quero fazer as apresentações, a minha apresentação. Nós trabalhamos ali em Parquinhos como presbíteros, oficialmente em terceira pessoa, do pastor daquele setor, e praticamente a segunda, porque infelizmente o nosso co-pastor está com algumas dificuldades, mas a obra de Deus não pode parar e o obreiro precisa aprender desde cedo, ficar na brecha. Estou aqui sob a bênção de Deus e a autoridade eclesiástica do pastor Carlos Wagner de Silva Bonfim. Fica a saudação para o pastor dessa igreja e para toda a congregação, em nome de Jesus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Graças a Deus. Leiamos, portanto, o texto sagrado. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Ó,
quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias os montes, se escoavam diante da tua face. Texto desta ministração, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalhe para aquele que dele espera. Tome o seu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo, por gentileza. Meus queridos, eu gostaria de pedir, e acredito que não quero ferir a ética, uma vez que já foi pedido, a atenção dos irmãos, sobretudo aos mais jovens, que não conversem paralelamente, a menos que tenha uma necessidade urgente, para que nós possamos entender a linha de raciocínio dessa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, porque o homem é dotado de inteligência, e Paulo falou muito bem sobre o culto racional, para que o Senhor possa, de fato, convencer-nos e convencer-vos através de mim, pelo seu Espírito, que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela atenção. Amados, gostaria de, com muita cautela, pedir aos irmãos que reflitam os dias atuais, com base na sua experiência de vida, aos mais velhos, e percepção, com base na percepção aguçada dos mais novos, que hoje nós estamos numa geração do conhecimento, onde a informação tem sido muito rapidamente fluida nos meios de tecnologia, então as pessoas que entendem as coisas sem precisar de muita explicação. Eu gostaria que os senhores que estão neste auditório, nesta congregação, refletissem os dias atuais, a sociedade atual, no momento em que faço a introdução dessa mensagem. Profeta Isaías, um homem chamado e vocacionado por Deus, numa época em que a nação estava vivendo um dos seus diversos períodos caóticos, um de seus diversos períodos de contradição, um de seus diversos períodos de hipocrisia, um de seus diversos períodos de instabilidade espiritual naquele reino, em Judá, o reino sul, quando ali a nação israelita teve o seu reino dividido na pessoa de Jeroboão, e passaram-se para duas capitais, uma em Samaria ou Samaria, dependendo da tradução, e a outra em Jerusalém, onde profetizou este santo homem. O texto sagrado nos mostra que ele profetizou nos dias de Acás, Ezequias, Jotão e Uzias. Eu quero começar esta mensagem falando de algumas decadências que a sociedade de então vivia e estava sendo fruto de todo um sistema fadado, um sistema religioso, um sistema político, um sistema social e familiar que estava sendo revisto. E existia um homem muito interessante chamado Uzias. Uzias foi um rei que, dentro da história de Israel, ele foi levantado naturalmente por conta de toda uma descendência política, de hierarquia. Ele foi levantado àquela nação para ser o rei, e ali ele começou a engrandecer-se, e Deus era com ele. É tão bom quando uma pessoa cresce na vida pessoal, uma pessoa cresce na vida ministerial, a pessoa cresce na sua vida em qualquer esfera da sociedade, mas tendo a certeza, pastor, de que Deus é com ele. Não era diferente com Uzias, aquele rei. A Bíblia fala que era mais moderno em termos bélicos, em termos de armamento. Aquele rei teve
A Bíblia fala que na época aquele rei foi reinventado ou redescoberto na história, uma vez que Salomão disse que nada do que é um dia deixou de ser e um dia nunca deixar de haverá, embora venham as culturas, porque tudo que é hoje foi ontem e será amanhã. A história se reinventa. E ali, aquele rei Uzias teve os seus armamentos, que nós chamamos de catapultas, que lançava pedras contra as muralhas das nações inimigas ou contra os exércitos armados e enfileirados atrás dos seus muros, tentando invadir a sua cidade. Era a maior engenharia da época em termo bélico, em termo de guerra. Aquele rei conseguiu conquistar. A palavra de Deus disse, e diz no texto, que havia mais de 300.000 soldados, homens preparados para a guerra. Diz o texto sagrado que a fama de Uzias foi até o Egito, um grande império daquela época, foi para as nações assíricas e toda a redondeza daquela época, e o Deus exaltou sobremaneira o nome de Uzias. É tão bom quando Deus é conosco. É tão bom quando você louva na ministração sob a unção de Deus. É tão bom quando você dedilha um instrumento na direção do Senhor. É tão bom quando você celebra uma liturgia independente da denominação, até porque trabalhamos localmente, mas temos a autorização e liberação do pastor para ministrarmos no ministério evangelístico, palestras para várias áreas, palestras temáticas em 7 áreas pelo menos. Por isso eu costumo falar e tenho uma visão de reino não só denominacional, mas interdenominacional e multidenominacional. E vemos que, independente da liturgia, independente